Saúdo os queridos ouvintes da Palavra de Deus com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças damos a Deus por mais uma semana vencida de bênçãos, de graça, saúde e tranquilidade. Já quero adentrar, irmãos, para fazer menção da palavra de Deus que está no livro de Números, capítulo 22, um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés. Números 22, a partir do versículo 1, que diz: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ainda, meus queridos, para concluir esse texto, no capítulo 23 e versículo 23, somente: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem obrado. Aleluia! Que coisa Deus tem feito para o povo de Israel. Tanto é que o rei Balaque já tinha tido conhecimento do que Deus tinha feito ao povo de Israel. Foi notório aquela cidade, os soldados, os embaixadores, os batedores daquela época, já tinham informado a Balaque a respeito do povo de Israel, que era um povo numeroso, um povo poderoso, um povo que teve várias vitórias em várias batalhas, passou pelo Mar Vermelho, que a nuvem no céu, ela refrescava, refrigerava o povo no deserto durante o dia, e à noite, a tocha de fogo que clareava a noite para que eles pudessem andar na sua caminhada, na sua peleja. Então, Balaque já tinha conhecimento a respeito do povo de Israel, que era um povo abençoado, mas tinha um segredo por trás disto. Tinha uma cobertura atrás disto. Tinha uma proteção atrás disso. E a proteção, eu quero dar o nome: a blindagem de Deus. A blindagem por Deus. A blindagem de proteção. A blindagem de santificação. A blindagem de purificação. A blindagem de restauração. A blindagem de fé. A blindagem da cobertura do sangue do Cordeiro. Aleluia! É um texto sagrado que o profeta Balaão reconheceu que seria
perda de tempo fazer algum agouro ou qualquer obra de feitiçaria contra o povo de Deus. Nós aprendemos que aqueles que foram escolhidos e abençoados por Deus estão blindados contra todo tipo de maldição proferida por alguém e contra todo tipo de mal que alguém possa lhes desejar. Eu lembro, irmãos, contando um pequeno testemunho, quando eu tinha 17 anos de idade, pessoas que não gostavam de mim, pessoas que faziam um trabalho de macumbaria, de feitiçaria, até senhora de idade, né? Que queria fazer um mal para mim e para minha família. Eu posso dizer para os irmãos que na época eu não era cristão, eu era um pagão, temia a Deus de longe, minha mãe era da igreja católica, né? Tinha fé, mas não era uma fé viva em Cristo Jesus. E então, nesta época, eu já era vítima de pessoas que queriam fazer mal, desejavam mal para minha família, por mais que minha família era uma família humilde, uma família pobre, uma família que na verdade já tinha aquela educação de pai, filho, uma educação tradicional, né, que nos ensinava todos os dias, minha mãe, meu pai, a fazer o bem, a caminhar perfeitamente, não fazer mal para ninguém, não furtar, e aquela coisa toda. Então, mesmo assim, tem pessoas que faziam trabalho de macumbaria porque queriam ver a desgraça chegar ao meu lar. E com isto, fizeram o trabalho de macumbaria, minha vida ficou trancada, né? Segundo eles, falaram que fizeram um pacto com o tranca-rua e minha vida não era uma vida próspera. Foi quando saí de casa pela primeira vez e aí passei uma situação muito difícil, né? Sem emprego, já sem moradia. É um testemunho grande, mas eu quero já resumir que fui até visitar os terreiros de macumba para ver se a minha vida melhorava, prosperava e ia de mal a pior, até o dia que procurei uma igreja evangélica e falei para minha mãe que eu ia aceitar Jesus e que eu queria mudar de vida, porque os caminhos que eu tinha ido, caminhos de perca, caminhos de derrota, e eu queria ter vitória na minha vida, né? Então fui conhecer uma determinada igreja e lá aceitei Jesus, foi quando minha vida mudou. E essas pessoas que falavam para minha mãe que minha vida ia ser uma vida desgraçada, que eu ia mendigar, que eu ia comer lixo, outro dia falou que eu ia morrer, que fizeram macumba para mim morrer, e quando aceitei Jesus eu vi realmente as coisas acontecer. Pelo contrário, é como se as setas do inimigo viessem até a minha vida e fosse reconstituída, voltasse para os meus inimigos. E aquela senhora que disse que eu ia morrer, que morreu foi o marido dela, levou uma cacetada e morreu. Outra vez falou que eu ia ficar louco, maluco, e um dos filhos dela ficou doido. E outras coisas mais que aconteceu com o decorrer do tempo, né? Mas eu quero dizer, meus irmãos, que com isto eu aprendi, depois que aceitei Jesus, que existe uma blindagem. A blindagem, a mesma que o Senhor colocou no povo de Israel. Não existia país, não existia inimigo, por mais poderoso que fosse na terra, que conseguisse perfurar esta barreira espiritual que estava na vida do povo israelita. O Senhor estava blindando o povo contra a guerra. Assim também nos exércitos da terra, existe o canhão de guerra, o canhão blindado com espessura de nível 5, a espessura do aço, os 3 dedos de grossura, que diz que nem uma bala atinge, mas tem a ponto .50, a metralhadora que perfura aquela chapa de aço, assim como o carro forte de uma agência bancária. Então, as pessoas investem com a tecnologia de a cada dia se proteger, se defender do inimigo, do meliante, mas infelizmente sempre há uma brecha que eles entram e faz o furto, o assalto e tudo acontece de ruim. Mas para Deus, a blindagem não é terrena, a blindagem é dos céus, porque quando o cristão, uma cristã recebe uma blindagem dos céus, o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Pode perfurar a pele, o osso, o músculo, o tendão, mas a alma não pode fazer mais nada com ela, porque a alma foi plantada pelo Senhor e esta alma que o Senhor guarda
nos céus. Não devemos temer nem o homem e nem ao diabo, porque o Senhor é conosco. Aleluia. O Senhor nos assegura. O Senhor nos protege, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluias. A maldição que alguém lança contra quem é blindado por Deus volta contra si mesmo. Pois o Senhor fez uma promessa a Abraão e aos seus descendentes, dizendo: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E Balaão sabia disso. Balaão sabia que não adiantaria agouro, e nem feitiçaria, nem macumbaria, nem magia negra contra os escolhidos do Senhor, não adiantaria. Era perca de tempo. Balaão e Balaque tentaram todos os tipos de agouros para amaldiçoar Israel, porém não conseguiram. Porque Israel estava totalmente blindado por Deus contra todos os tipos de hostes infernais da maldade. O Senhor estava com o povo de Israel, dirigindo no deserto, abençoando e com aquela proteção dos céus. O Senhor estava como o guarda de Israel. Na frente e na retaguarda estava o Senhor protegendo. Não existe e nem existiu exército que pudesse derrubar, acabar com o povo do Senhor, o povo remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. É dito que o Senhor, aleluias, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão, pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês, que está lá em Deuteronômio 23, versículo 5. Lembramos que o nosso querido irmão Neemias, lembrando este fato histórico, que centenas de anos depois, dizendo: contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, minha querida ouvinte, se você está se sentindo aprisionado pelas garras de Satanás, se você está percebendo que tem pessoas fazendo agouro para a tua vida, lançando maldição para a tua vida, praga para a tua vida, saiba que Jesus Cristo está te blindando contra todos os dardos inflamados do maligno. Não tema a eles, temai a Deus, que Deus é que vai te dar o teu socorro. Temai a Deus, que é Ele que vai suprir as suas necessidades. É Ele que vai proteger você e a sua família contra todo o mal que está vindo à tua porta. O mal que estão desejando contra a tua vida vai ter um retorno, porque toda seta lançada contra ti, ela vai dar uma volta, fazer uma curva no ar e voltar para o seu inimigo. Jesus está com você, te protegendo. Do Senhor vem a blindagem dos céus, a blindagem eterna, aquela que jamais uma seta maligna pode perfurar, porque a blindagem do Senhor é uma blindagem perfeita, que não tem brechas, é uma blindagem que não é corroída com o tempo, como o aço que com o tempo também corrói, como o ferro também que tem ferrugem. A blindagem do Senhor é aquela que visivelmente os olhos carnais não podem ver, mas a unção, o Espírito que está sobre a tua vida, te defendendo, te protegendo, te livrando de todo o mal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo declarou, aleluias, em 2 aos Tessalonicenses 3:3, ele declarou: a fidelidade do Senhor é nos guardar
dizendo: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Porque eu digo também, meus queridos, quem é de Deus, o maligno não toca. Aleluia! Muitas coisas vêm te afligir, mágoas, ressentimentos, problemas financeiros, problemas na justiça, agouros, feitiçarias, macumbarias, pragas, inveja, olho gordo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, todo este tipo de maldade caia por terra agora, em nome de Jesus. E que haja, assim como disse o Senhor na criação do céu e da terra, haja luz, assim haja luz na tua vida. Haja uma blindagem espiritual na tua vida. Que o Senhor possa calçar-te dos pés à cabeça e dar uma blindagem espiritual que o inimigo não possa tocar e que essas malignidades do ar não te atinjam, porque o Senhor, assim como Ele protegeu o povo de Israel, proteja a tua vida, proteja a vida dos teus familiares, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, dos teus tios, das tuas tias, e também proteja a amada igreja contra as pedradas, contra os problemas deste século, que a igreja é fundada por Jesus para continuarmos a grande trajetória, o caminho que nos levará a um caminho excelente, o caminho dos céus, o caminho da eternidade. Aleluia! Glórias ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nenhum mal lhe sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Saiba você, meu querido, e você, minha querida, quem é blindado por Deus é revestido de toda a armadura de Deus e consegue anular todos os dados inflamados do maligno com o escudo da fé. A palavra de Deus ainda afirma que o Senhor será a sua segurança. Ele não deixará que os seus pés sejam presos. O inimigo pode tentar calçar teus pés, pode tentar colocar as algemas do diabo, mas o Senhor Jesus é aquele que entra com poder e fogo e quebra todos os aguilhões, quebra todas as algemas. É só lembrar o que está lá em Atos 12. O Senhor entrou naquela cadeia que estava Pedro, segurança máxima, aquele cárcere. 4 quaternos de soldados, 4 vezes 4, 16 soldados, observando Pedro para não fugir, para não escapar da prisão. Mas o anjo do Senhor entrou ali. O anjo do Senhor entrou e adormeceu aqueles soldados e tirou Pedro. Tirou Pedro da primeira, da segunda e da porta principal de ferro. E estava na rua Pedro, quando correu até a casa de Maria. E estava lá Maria com os irmãos e irmãs, orando e pedindo ao Senhor: Senhor, blindai a Pedro, blindai a Pedro, blindai a Pedro com teu Espírito Santo para que ele possa sair daquele cárcere blindado. Tanto é que ninguém vira a blindagem de Pedro, a blindagem espiritual, a blindagem do socorro, a blindagem do livramento. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te livre também de qualquer tipo de cadeia, de qualquer tipo de prisão, de qualquer tipo de algema, problema psicológico, problema psíquico, problema físico, problema espiritual. Que o Senhor Jesus possa livrá-lo de todo este mal, brindando para caminhar com Cristo e ter a sua grande vitória. E que Jesus Cristo vos abençoe. Amém.